Olá pessoal, tô chegando e para tudo porque a peça que eu vou ensinar hoje ela é inédita neste canal. Mas se você tá chegando agora, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Este é o Ateliê Maria Ju e eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Já te convido a se inscrever nesse canal porque você já viu que aqui a cada semana é uma surpresa. E hoje a peça que eu vou ensinar é realmente uma preciosidade, é uma joia. Vou mostrar agora qual é essa peça tão preciosa, gente. É um porta-joia, mais uma peça da coleção lá de organizadores, que eu tô fazendo tudo no mesmo estilo para vocês se inspirarem aí, terem as suas ideias também. Gente, isso daqui eu vou abrir agora para mostrar para vocês. Ficou muito lindo, ficou uma graça de peça. Olha aqui, esse porta-joias, gente, com uma parte para colocar correntinha, nenhuma corrente enrosca uma na outra, acabou esse problema. Tem um lugar aqui pra gente colocar os brincos, os anéis, mas não acaba por aí não, gente. Olha só o que tem deste lado, gente. Tem um espelho e tem mais um lugar pra gente guardar brinco de argola, a caixinha de joia. Fala a verdade se não é uma peça linda. E vocês sabem que do jeito que eu vou ensinar, vai ficar muito fácil, eu vou facilitar muito a sua vida e você vai conseguir fazer. Os materiais você já sabe, encontra tudo lá no site, vou deixar aqui pra vocês. Este daqui é um verniz, a galera tem um pouco de preconceito com verniz, acha que na hora de desvirar vai amassar, mas como vocês podem ver não aconteceu nada disso. Pode comprar o verniz sossegado lá no site. O forro é de camurcinha, tem também lá no site. A galera do Instagram já tinha visto primeiro essa peça, então se você não me segue no Instagram, aproveita. Vai lá, me segue também no Instagram, tem o Instagram do ateliê e tem também o Instagram da loja. Você será bem-vindo em qualquer um dos dois, até mesmo nos dois. Não vou enrolar mais nada, já apresentei a peça aqui pra vocês, agora vamos para o passo a passo. Eu vou começar fazendo esse acabamentinho aqui, que é a alcinha que vai prender as correntinhas. Então, eu vou precisar de 10 tirinhas dessa daqui para poder segurar. No caso, eu vou fazer com 10, mas você pode fazer com quantas você quiser. Pode usar 4, pode usar 3, aí depende da quantidade de correntes que você quiser colocar dentro do seu porta-joias. Então, o que eu preciso? Para cada acabamentinho desse, né, cada alcinha dessa, você vai precisar de 2 pedaços de sintético. Eu sempre corto um maior e um menor, porque daí fica mais fácil. Ó, eu coloco o menor por cima, fica mais fácil de eu passar a costura na borda e depois eu só corto para deixar o corte bem rente com a costura. E depois eu coloco os botões. Então, agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui contornando esses 2 pedaços de sintético. Não há necessidade de colar, mas se você se sentir mais seguro colando, pode colar também. Pode colocar uma fita dupla face, mas dá para colocar assim também, de preferência, como eu falei, deixando um maior do que o outro, que facilita na hora da gente costurar. Vou começar a costurar. Estou no ponto 4,5. O meu calcador é o de zíper, aquele de metal. E faço a volta aqui da minha tirinha. Depois a gente só recorta, deixa eu fazer mais um pontinho. Depois a gente só recorta aqui a volta e deixa esse corte bem próximo da costura. Faço aqui o retrocesso. Prontinho, ficou assim. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou cortar, ó. Depois eu corto os fiozinhos, eu queimo e faço isso aqui na volta toda das tirinhas. Como eu falei, eu vou usar 10 tirinhas. Então, tá aqui, ó, cortadinho, já queimei também as beiradinhas da linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o botão de pressão em cada ponta. Vou usar o balancim, essa daqui é a matriz do botão de pressão. Essa daqui é a parte maiorzinha. Então, eu vou pegar a parte do meu botãozinho, vou encaixar aqui e vou colocar no meu balancim. E aí, vou pegar a parte de baixo, que é essa que tem esse pininho aqui que fura. Vou marcar aqui certinho onde que eu quero.
Às vezes a gente consegue furar com ele mesmo, mas esse aqui é um sintético 08, aí eu prefiro usar um furadorzinho aqui. Pronto, fiz já o furinho, coloquei aqui, vou encaixar bem aqui no buraquinho. Ele vai sair aqui do outro lado, aí a gente aperta pra ele sair bem. Ó, tá assim. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meu balancinho e eu vou abaixar. Aperto, apertei. Às vezes ele gruda aqui na parte de cima, daí a gente dá uma mexidinha, ó, e saiu. Agora eu faço a mesma coisa do outro lado, lembrando que ele vai fechar assim. Então, eu tenho que colocar essa parte de dentro aqui também, só que eu tenho que trocar a matriz, porque agora eu tenho que usar a matriz desta parte aqui, que o círculo é menorzinho. Então, eu troco a matriz, coloco essa daqui, encaixo, ó, encaixei, e faço a mesma coisa. Coloco aquela partezinha que tem esse pininho aqui pra furar, faço a mesma coisa, posiciono ela aqui, furo, e daí eu coloco aqui o meu outro lado do botão. Pronto, o botãozinho, então, aplicado. Como eu falei, eu vou precisar de 10 tirinhas dessa daqui já prontinhas, porque eu vou colocar 5 em cima e 5 embaixo. Vocês vão entender agora o que que eu vou fazer. Agora, o que que eu vou fazer, então? Eu peguei o meu forro, que tá cortado maior, achei o meio, dobrei aqui, achei o meio, dei um pique em cima, um pique embaixo. Peguei aqui o meu material principal, que tá cortado no tamanho certinho do meu espelho. Fiz a mesma coisa, um pique em cima, um pique embaixo. Eu vou colocar ele aqui em cima, na direção dos piques, tanto em cima quanto embaixo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação de fita crepe aqui em volta, para eu saber qual que é o limite deste forro aqui, já que ele tá cortado maior. Porque a gente vai ter que posicionar essas tirinhas aqui no forro, mas eu não posso colocar muito pra fora, porque senão vai pegar na parte da costura. Então, eu vou pegar uma fita crepe e eu vou colocar nessa volta toda aqui, pra eu poder delimitar a área que é do meu espelho. Pronto, delimitei aqui a área, vou tirar aqui o meu principal. Peguei aqui o meu recouro, eu cortei ele menor, 1 centímetro menor que o espelho, certo? E aí, eu achei os meios e eu posicionei ele na direção dos meios, tanto em cima quanto embaixo. E passei cola em spray, colei ele aqui atrás, certo? Aí, eu posicionei a minha primeira tirinha no meio, porque eu vou colocar 5 tirinhas, como eu falei pra vocês. Se você for colocar menos, não importa, você tem que centralizar essas tirinhas aqui. Então, eu centralizei a primeira, eu vou começar do meio para as pontas, que eu prefiro, e aí eu costurei. Eu passei uma costura aqui em volta e desci, passei mais uma aqui embaixo para ficar bem presinho. Então, olha só, vai ficar assim a nossa alcinha. Vou colocar mais 2 aqui e mais 2 aqui. E aqui embaixo também, vou colocar as 5 tirinhas aqui embaixo do mesmo jeito, certo? Então, ficou assim, a primeira já está colocada, bem presinha. Se você quiser colocar um pinguinho de cola, também pode. Coloca um pinguinho de cola aqui nessa parte da tirinha, cola ela aqui, e aí passa essa costura em volta do jeito que eu fiz pra ficar bem reforçadinho. As alcinhas da parte de cima, então, já estão colocadas. Olha só pra vocês verem como que ficou. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui embaixo, eu não vou colocar nessa posição igual a de cima. Eu vou colocar ela virada pra baixo. Porque a hora que eu for passar a corrente, eu vou enganchar ela aqui em cima e vou enganchar ela aqui embaixo também. Nessa posição aqui. Por isso que eu vou colocar virado, ó, pra baixo, com o botãozinho pra baixo. Então, aqui o botãozinho está pra cima e aqui o botãozinho tá virado pra baixo. Agora, é só colocar na mesma direção pra fazer os parzinhos. Pronto. Todas as alcinhas já costuradas. Agora, eu vou reservar essa parte aqui e a gente vai começar a fazer o espelho da frente na parte principal.
eu vou seguir a mesma linha das outras peças dessa coleção que eu tô fazendo. Então, as outras peças, elas têm aquele triângulo no meio, como eu ensinei vocês a fazerem lá no porta-shampoo, né? Então, aqui eu vou fazer apenas usando os mesmos materiais, os mesmos sintéticos que eu usei na primeira peça, eu vou usar fazendo aqui, só que somente as tiras na diagonal. Então, eu vou costurar essas tiras aqui para fazer o detalhe com as mesmas cores, para combinar com as outras peças. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser juntar essas tiras aqui, passando a costurinha aqui atrás, mas eu não vou rebater. Eu vou somente passar a costura aqui atrás, unindo essas 4 tiras aqui, uma nas outras. Então, aqui é bem simples, eu cortei essas tiras aqui com 3 centímetros de largura. Vou colocar frente com frente, o comprimento delas depende da altura que vocês vão colocar ali na peça. Aí, vocês fazem na altura que quiser. Se não quiser fazer nada, também não precisa. É só usar o espelho liso mesmo. Mas como eu tô fazendo uma coleção, então eu vou seguir o mesmo padrão. Ó, já costurei 2, vou pegar aqui a terceira, vou colocar frente com frente. Coloco aqui ponta com ponta. E vou costurar. Pode fazer também aquele trabalho do porta-shampoo, colocando uma faixinha de tiras, né, na diagonal. Costurei mais uma, e tá vendo que eu não estou rebatendo, eu só estou costurando elas aqui. E vou colocar agora aqui a última. E aí, nós vamos rebater aplicando na peça, por isso que eu não tô rebatendo aqui, porque eu vou rebater direto ali no meu espelho. Então, agora eu vou posicionar no meu espelho. Então, eu coloquei aqui a primeira, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui ao contrário e vou passar a costura aqui na diagonal, prendendo ela aqui deste lado. Então, eu passo aqui a costura aqui na beiradinha. E aí, eu vou virar e rebater. Agora, eu começo a rebater todas essas tirinhas aqui que já estão costuradas. Vou virar aqui e vou rebater aqui na beiradinha. Estico bem. E aqui eu começo rebatendo. Vou fazer isso com as outras tirinhas também. Olha só como é que ficou. Ficou assim. Agora, eu vou abrir aqui essa costura e vou rebater dos dois lados. Vou passar uma aqui e outra aqui. Então, olha só, eu rebati aqui a costura, tá vendo? Agora, eu vou rebater aqui do outro lado, vou passar a costurinha aqui. Vou fazer a mesma coisa com as outras tirinhas. Um conselho pra vocês, cortem as tirinhas com 4 centímetros, que vai ficar melhor pra vocês costurarem. Principalmente se vocês forem rebater com a costura aberta aqui, ó, com uma partezinha de cada lado, desse jeito assim. Se vocês forem rebater tudo para um lado só, tudo bem, mas se vocês forem abrir do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, eu faço assim, eu abro aqui, ó, as duas partes, eu abro, viro e daí eu passo uma costura de cada lado. Então, é melhor vocês cortarem com 4 centímetros e daí vocês fazem essa costura um pouquinho mais larga, certo? Eu fiz ela fininha porque eu já tô acostumada a fazer assim, mas fica mais difícil para colocar. Ou senão, vocês jogam tudo para um lado só e passa daí a costura rebatendo de um lado só, que também dá certo. Ficou assim, então, todo costurado, rebatido. Aí, eu virei aqui do lado de dentro e passei uma costura aqui nessa beiradinha para poder cortar, para ficar melhor. Aqui não tem problema ter ficado essa pontinha sem, porque nós vamos arredondar os cantinhos. E eu vou colocar a minha etiqueta aqui no meio também. Já coloquei a minha etiqueta, coloquei essa etiqueta de acrílico com o rebite. E aí, eu peguei o cone de linha
e marquei aqui nos 4 cantos pra arredondar. Agora, eu vou cortar os 4 cantinhos. Depois de arredondar os cantinhos, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar agora esse forro bem certinho. Agora, tem que tomar bastante cuidado pra gente posicionar esse forro pra não ficar errado, pra gente não costurar muito próximo aqui das nossas alcinhas. Então, primeira coisa, meio com meio, aqui embaixo, meio com meio. Eu vou virar aqui e vou ver, ó, vou virar um pouquinho aqui o forro, tá vendo? Eu virei um pouquinho aqui pra fora, só pra eu ver se eu vou passar a costura no lugar certinho, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu vou acertar bem ele aqui. Vou colocar aqui atrás, ó, vou fazer isso aqui só pra acertar. Então, eu vejo se tá bom, né, a distância aqui das bordas. E aí, eu vou passar primeiro uma costura aqui na parte de cima. Vou passar uma costura aqui na parte de cima e depois eu vou colar isso daqui. Depois eu vou colar esse forro no principal, mas eu vou primeiro passar uma costura aqui pra posicionar, pra ver se tá tudo certinho antes de colar. Costurei aqui em cima, tá vendo? Eu abri todas as alcinhas aqui, todos os botõezinhos pra ficar mais fácil. Então, passei a costura. Agora sim, eu vou passar cola aqui, a cola em spray, pra gente colar isso aqui bem esticadinho. E aí, eu passo a costura aqui na volta do nosso espelho. Estou usando essa cola aqui em spray, então, eu passei no meu espelho, deixa ela evaporar um pouquinho. E aí, sim, eu vou virar e vou colar isso daqui. Lembrando que a gente tem que passar cola sempre no espelho todinho, pra não ficar bolhas, nem pro lado de dentro e nem pro lado de fora. Então, a gente estica bem aqui, bem certinho, deixa bem esticadinho. E agora, eu vou virar e eu vou passar a costura nessa volta toda aqui pra prender. E depois eu já vou cortar aqui essas sobrinhas do meu forro. Pronto, costurei, refilei. Agora, a gente vai colocar o vivo. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho do sintético. Vou colocar aqui o meio. Se vocês tiverem perdido o meio por ter cortado, é só achar de novo. Vem aqui e dá o piquezinho aqui. Deixa eu até dar, porque o meu sumiu. Pronto. E aí, vou posicionar esse pedacinho aqui de sintético, ele tem 4 centímetros. Eu vou posicionar aqui no meio e vou passar uma costura aqui pra gente iniciar o vivo. Costuro até a metade. Cheguei aqui na metade, vou pegar o meu vivo, tô usando o vivo plástico. Vou encaixar ele aqui e vou alinhar aqui o meu vivo ao corte do meu material. E agora é só contornar essa peça aqui. Passa aqui a costura, a gente costura no meio dessa parte achatada. Eu sempre falo isso pra vocês. Tem vários vídeos aqui no canal em que eu ensino vocês a colocarem o vivo, mas é praticamente isso daqui, não tem muito o que ensinar. A gente dá algumas dicas, mas é só fazendo, é só colocando a mão na massa que você vai conseguir aprender a colocar o vivo. E é isso, vamos lá. Chegando aqui no finalzinho do vivo, abaixa aquela tirinha, passa aqui a costura por cima, retrocesso e tá pronto, então, o nosso espelho da frente. Vou tirar aqui o excesso. E está pronto aqui o nosso espelho da frente com as nossas alcinhas aqui, o porta-corrente, né? E a parte de trás, ela é simples, ela não tem nada pra gente aplicar, nem no forro, nem na parte de fora. Então, é só a gente colocar, cola o forro, cola, né, o forro no estruturador, no recouro, cola aqui no principal, costura e coloca o viés. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que é bem mais simples porque não tem nenhum detalhe. Antes de darmos sequência na necessaire, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês viram que eu tinha colocado o acabamento do vivo aqui embaixo, só que eu mudei, eu joguei aqui pra cima, por quê? Porque eu quero que essa necessaire, ela abra
desta forma. Se ela vai abrir desta forma, a parte fixa, que é o fole, vai ficar aqui atrás. Então, é aqui que eu tenho que colocar o acabamento do meu vivo. Se eu quisesse que ela abrisse assim, então sim, eu deixaria o acabamento aqui embaixo. Mas, como eu quero que ela abra desta forma, então eu joguei ele aqui pra cima. Se eu quisesse que ela abrisse pro lado, eu jogava aqui pro lado. Então, só tô falando pra vocês que eu mudei, tá? Na hora que eu filmei pra gravar pra vocês, eu tinha colocado ele aqui embaixo. Então, vocês se atentem a isso. Qual vai ser a abertura, o lado que você vai abrir a sua peça? A parte fixa sempre é a parte do fole, então ela fica com o acabamento do vivo. Agora sim, a gente vai dar sequência fazendo a parte de dentro da necessaire. Para fazer o porta-anel e o porta-brinco, é a mesma medida. Eu usei a mesma medida aqui da minha camurcinha, que é o tecido que eu tô usando. E nós vamos fazer da mesma forma. A gente vai dobrar aqui e vai passar uma costura aqui no lado avesso, vai passar uma costura aqui. Costurei aqui na beiradinha, daí agora eu vou fazer isso daqui. Eu vou abrir ela assim no meio, olha só. E vou passar uma costura agora aqui pra fechar, mas nessa posição, deixando essa costura aqui no meio. Agora eu passo uma costurinha aqui. Fechei aqui em cima, então, agora eu vou desvirar. Não esquece de fazer os retrocessos no início e no final, para não ficar descosturando, principalmente na hora que a gente for desvirar. Desvirei e ficou desse jeito. Aí, agora é o seguinte, para fazer o porta-brinco, eu coloquei aqui dentro um pedaço de recouro. Você pode colocar também um EVA fininho, o importante é que ele fique assim, ó, esticadinho. Então, você corta o recouro certinho do tamanho que deixe bem esticadinho essa camurcinha. E para o porta-anel, eu usei aqui essa fibra. Pode usar manta acrílica também. E aí, eu fui enchendo aqui dentro até ele ficar durinho. Não deixa muito durinho, não. Na ponta aqui, eu coloquei um lado do meu botão de pressão. Aqui tanto no porta-brinco quanto no porta-anel. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar o meu recouro aqui dentro, e aí na pontinha eu vou colocar um lado do botão de pressão. Se você quiser usar aquele botão de imã também pode, mas eu tô usando o botão de pressão. Então, eu tenho aqui 2 porta-brinco, um porta-anel. Você pode fazer a quantidade que você quiser, você pode fazer 2 porta-anel e um brinco, aí você que decide o que você quer fazer. Separa. Peguei aqui a parte do principal e o que eu fiz? Eu medi da borda pra dentro 1,5 cm em todos os lados e risquei. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o cone de linha, marquei aqui pra arredondar os cantinhos e eu vou cortar isso daqui com o meu cortador pra fazer uma moldura pra gente poder começar a aplicar esses porta-anel e porta-brinco que nós fizemos. Então, eu vou cortar aqui nessa marcação de 1,5 cm. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu marquei aqui os cantinhos, né? Arredondei os cantinhos e eu arredondei também dentro dessa moldura aqui que eu fiz a marcação. Eu arredondei, então não é pra cortar reto. Corta redondinho aqui também que vai ficar mais bonitinho, ó. Eu passei, tá vendo? O meu cortador, mas eu não cheguei até o final, porque aqui eu vou fazer com a tesoura esse arredondadinho aqui dos cantos. Ficou assim, uma moldurinha, olha só como é que ficou. E aí, nós vamos começar a encaixar o nosso porta-anel e porta-brinco. Vou colocar aqui em cima do forro, e aí a gente vai posicionar aqui os 3 que nós fizemos, as 3 tirinhas aqui que nós fizemos. Posiciona certinho, se tiver... Vocês estão vendo que tá bem grande, eu vou passar uma medida um pouquinho menor pra vocês, pra não sobrar tanto assim. É que eu tô fazendo pela primeira vez, tô fazendo junto com vocês. E aí, eu já vou colocar o outro lado do botão aqui, porque daí eu já vou prender pelo botão, que vai ficar até mais fácil da gente costurar
essa partezinha, porque isso daqui vai ficar embaixo, claro, da nossa moldura. Vai ficar assim. Vai ficar desse jeito aqui por baixo, e a gente vai passar uma costura aqui em volta e depois tirar esse excesso que ficou aqui pra fora. Mas eu vou colocar o botão primeiro, porque daí eu já sei que ele vai ficar certinho no lugar, fica mais fácil. Coloquei os botões, agora vou já colocar aqui as minhas tirinhas. Vou prender aqui. E vou colocar agora a moldura pra gente poder costurar. Ó, tá aqui. Certinho. Coloco agora aqui a moldura em volta. Se quiser cortar o excesso aqui do recouro, pode cortar, senão passa por cima assim mesmo. E eu vou posicionar aqui, então, a minha moldurinha. E vou passar uma costura aqui por dentro, somente nessa parte aqui de dentro, pra prender tudo isso daqui. Se quiser colocar uma fita crepe, que é isso que eu vou fazer, eu vou colocar uma fita crepe aqui pra segurar todo mundo, vou alinhar certinho e vou passar uma fita crepe aqui. Ou pode colocar uma dupla face também, não tem problema. Então, eu coloquei aqui a fita crepe na posição certinha que eu quero as minhas tirinhas. Já fiz aqui os furinhos dos parzinhos aqui pra gente depois colocar o brinco. Fiz com esse furador aqui de tecido. Marquei certinho onde eu queria e já fiz os furos, que eu acho que fica mais fácil a gente furar antes, mas dá pra furar depois também. E aí, eu vou colocar agora aqui uma outra fita crepe, agora aqui por cima, pra nada sair do lugar mesmo e a gente começar a passar essa costura aqui. Então, com tudo bem alinhado, bem esticadinho, cada coisinha no seu lugar, eu vou começar aqui passando essa costura aqui na moldura. Não faço retrocesso, porque eu vou fazer a volta toda. E vou passando na beiradinha, deixando bem retinho, bem esticadinho. E agora, eu vou fazendo isso aqui na minha borda todinha, deixando tudo bem esticadinho. Chegando aqui no finalzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou vir, ó, girando, porque eu quero que ele se encaixe aqui, ó, bem no primeiro ponto. E aí, eu venho com mais 2 pontinhos pra frente e 2 pra trás. Pronto. Assim fica um acabamento perfeito. Olha só, ficou tudo costuradinho. Vou tirar agora a fita crepe e eu vou cortar aqui por dentro. Vou cortar pra tirar essas rebarbinhas e ficar tudo guardadinho aqui dentro. Então, acertei já as bordinhas, ó, já cortei aqui, deixando ela, né, escondidinha aqui todas as beiradinhas. Vou separar essa parte aqui e nós vamos começar a fazer a parte do espelho. Então, eu tenho aqui uma outra parte aqui do sintético, olha só. Peguei aqui o meu espelhinho, virei ele pra baixo. Aqui a gente não pode dar pix, tá bom? Porque o acabamento vai ser direto no corte. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu espelho aqui no meio e eu vou riscar o tamanho dele, certo? Então, eu já fiz isso, tá aqui riscadinho o tamanho do meu espelho. Eu vou cortar com quase 1 centímetro a menos. Então, eu vou pegar minha régua e vou marcar aqui 0,8 mais ou menos pra dentro aqui, pra gente não perder muito espaço do espelho, já, né, não é um espelho muito grande, então eu não quero perder muito espaço de espelho. Então, eu vou cortar aqui 0,8 pra dentro, vou fazer um outro risco e vou cortar. Eu não posso cortar esse tamanho aqui, porque a gente precisa encaixar esse espelho aqui dentro. Então, por isso que esse vão aqui, essa abertura, ela tem que ser menor do que o meu espelho. Então, eu vou riscar e vou cortar aqui. Então, eu cortei um pouquinho menor do que a marcação que eu tinha feito. E agora, eu vou passar uma costurinha aqui na volta, somente a título de decoração mesmo. Ela não vai ter função nenhuma. Passa se quiser, mas eu vou passar aqui na bordinha aqui dentro. Fiz aqui, então, a bordinha de costura, como eu falei, é somente para decoração. Agora, a gente tem que colar o espelho. Vou virar aqui do lado contrário.
Por isso que é bom a gente já fazer aquela marcação antes, porque daí a gente só encaixa o espelho aqui. Você pode usar tanto a cola de artesanato, que é essa cola de silicone, ou essa cola instantânea para colar. De todo jeito, a gente não pode colocar muita cola, só que essa daqui ela demora mais para secar e essa aqui seca mais rápido. Então, você que define qual a cola que você vai querer usar. E aí, é só passar a cola aqui dentro dessa margem que nós temos e posicionar o espelho e colar. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu tenho que passar e já colar. Então, eu tenho que pra deixar bem certinho, então eu tenho que ser rápida nessa hora. Mas é isso que eu vou fazer. Vou passar a cola aqui em volta e vou colar ele aqui. Eu vou usar essa cola aqui de artesanato, porque essa outra aqui ela seca muito rápido. Então, às vezes, não vai dar tempo de eu passar ela aqui em volta e já colar. Colei o meu espelho, esperei secar e eu coloquei uma fita crepe aqui em volta para dar mais um reforço. E uma coisa muito importante, gente, tomem cuidado com o espelho, porque se você ficar apertando muito ele pode quebrar, tem aqui a beiradinha dele que pode cortar, então sempre que for trabalhar com o espelho, tomem muito cuidado. Então tá aqui o espelho já colocado e antes da gente colocar agora essa parte aqui na outra, eu esqueci de falar pra vocês que eu cortei já, tá? Eu arredondei, lembra que eu falei pra vocês marcarem com o cone de linha? Então, eu já arredondei as beiradinhas, mas dessa daqui eu não vou arredondar, não. Eu vou costurar aqui primeiro e depois eu arredondo. Mas antes da gente colocar uma parte na outra aqui, a gente precisa de duas coisas. Dessas duas tiras aqui, que eu passei somente a costura nas laterais, certo? Deixei no corte mesmo. E de uma tirinha também, ó, corta duas tirinhas do sintético, tipo aquelas alcinhas que nós fizemos com o botão. É a mesma coisa, corta aqui duas tirinhas, costura a volta toda, pra gente fazer uma outra alcinha. Então, essa tira aqui, ela vai ficar na parte de cima, vai ser costurada junta aqui na parte de cima. E essa tirinha vai ficar aqui na parte de baixo, que vai ser a alcinha pra gente poder puxar essa aba aqui. E aqui vai ser a parte que vai unir essa aba ao nosso espelho. Vocês vão entender lá na frente, quando a gente estiver costurando essa parte. Então, eu preciso disso daqui, ó. Eu preciso dessa parte costurada somente nas beiradas e dessa tirinha aqui. E eu vou posicionar aqui atrás. Eu vou colocar ela aqui atrás. Vou colocar uma fita crepe, uma fita dupla face. E vou posicionar este daqui no centro, aqui na parte de baixo. Prendi, então, com a fita crepe, essa abinha aqui em cima. E agora, a gente vai colocar aqui em cima do espelho. E a gente vai passar a costura aqui na volta. Se quiser colocar alguns clipes aqui pra segurar, pode. Mas a gente vai passar aqui a costura, por isso que eu não cortei, não arredondei os cantos, porque eu prefiro fazer isso depois. Então, a gente coloca alguns clipes aqui em volta e vai passando a costura aqui com muito cuidado, com essa parte aqui que tem o espelho, tá? Se quiser até colocar uma fita crepe aqui por cima, um papel, alguma coisa pra proteger, um paninho, só pra não ter nenhum problema aqui, quebrar esse espelho, acontecer alguma coisa, algum acidente. Coloquei uns clipes aqui na volta, vou começar aqui pela parte de baixo e passo a costura na beiradinha. Aqui, gente, é paciência, é muita calma, cuidado, mas não tem mistério. Vem passando agora aqui, contornando a peça e vem passando, gente. Aqui não tem muito o que eu ensinar pra vocês. É somente passar aqui a costura na volta da nossa peça. Nas curvinhas vem devagar, na parte reta acelera, mas não tanto. E é isso. Vamos passar essa costura agora aqui no contorno todo. Aqui, gente, eu comecei a costurar e tinha esquecido daquela alcinha. Então, eu tirei, descosturei alguns pontinhos aqui. E agora, eu vou vir com a agulha exatamente nesses pontinhos que já tá furadinho. E vou encaixar aqui dentro aquela alcinha que eu tinha falado pra vocês. Eu esqueci, acabei começando a costura e esqueci. Eu vou posicionar ela aqui bem no centrinho e aí eu vou fazer isso. Eu venho com a agulha em cima dos furinhos. Como são pouquinhos, não tem problema. É só vir com a agulha
ponto a ponto, aonde já está furado, que não vai aparecer nada. Tá aqui, então, essa parte que já está costurada. Agora, eu vou só arredondar aqui os cantinhos, cortar certinho, ver se eles estão na beiradinha. E essa parte aqui já está pronta. E agora, nós vamos fazer o canal de zíper. Este canal de zíper, ele vai ter duas partes, certo? Uma parte mais larguinha e uma mais estreitinha. Então, vou pegar aqui o meu zíper, vou virar ele pra baixo e vou passar a costura aqui. O zíper a gente sempre corta maior, pra depois a gente ter uma margem aí pra passar o cursor. Aqui a gente dá aquela leve esticadinha e costura esse zíper aqui na extensão toda do canal. Costurei, tô aqui com o meu forro, o forro tá virado pra cima, eu vou pegar nessa posição aqui, vou virar, colocando frente com frente, e vou passar a costura agora, costurando esse forro aqui no principal. Faço o retrocesso e passo a costura no canal todinho. Costurei, agora eu vou virar os dois aqui pro mesmo lado. E vou passar uma costura aqui, rebatendo. Então, eu encaixo aqui direitinho, eu aperto bem esse sintético, vinco ele bem direitinho e encaixo aqui. Rebati, olha só como é que ficou. Agora, eu faço a mesma coisa com a outra tirinha. Eu vou virar ela aqui pra baixo, vou passar agora aqui a costura, passo aqui a costura nela e depois eu coloco o forro também. Muita gente confunde nessa hora. Então, olha só o que eu fiz. Eu costurei aqui, é só você abrir que você vai ver que vai ficar os dois pro mesmo lado. Então, eu costurei pelo lado do zíper, assim como eu fiz com o outro lado. Tô aqui com o meu forro virado pra cima. Ó, vou pegar nessa posição aqui e eu vou virar ele pra baixo. E aí, eu vou passar a costura aqui. Tá vendo? De forma que os forros, eles fiquem pro mesmo lado. É só você fazer esse movimento. Quando a gente tira aqui da máquina, a gente tira da máquina nessa posição aqui, né? Com o verso do zíper virado pra cima. A gente costurou assim. Aí, o que a gente faz? É só virar e o nosso forro tá voltado aqui pra cima. Encaixou aqui, passa a costura, depois abre e rebate. Pronto, os dois lados costurados e rebatidos. Por que a gente usa, né? Às vezes a gente faz esse canal inteiro ou às vezes a gente faz em duas partes assim. Quando a gente quer dar profundidade na tampa. Quando a gente joga o zíper aqui na ponta, a gente não tem uma tampa com profundidade. A gente tem a profundidade na parte de baixo. Então, eu quero dar um pouco de profundidade na parte de cima, na parte da tampa, então por isso que eu divido. Se você quiser que fique meio a meio, você corta, então, o zíper, o canal em duas partes iguais e faz assim. Senão, você pode cortar, né, a parte de cima menorzinha e a de baixo maior. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui uma tirinha de recouro aqui dentro, eu vou colar aqui uma tira de recouro, vocês podem ver que ele está bem menor. E é assim mesmo, porque senão a gente não consegue depois fechar o espelho no canal. Então, eu vou colar essa tira aqui de recouro, porque eu quero que fique bem durinho esse porta-joias. Na parte de cima, eu não vou colocar nada, porque já tá bem pequenininho, não há necessidade. Mas aqui embaixo, sim, eu vou colocar essa tira de recouro, vou colar, e aí eu vou passar uma costura aqui, fechando o forro no principal, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. Estruturei, então, o meu canal, passei a costura na beiradinha, já cortei e eu coloquei 2 cursores. Agora, a gente vai dar sequência daquele jeito de sempre. Vou pegar aqui o meu fole, vou virar ele pra baixo e vou passar a costura aqui. Então, eu costuro, colocando direito com direito. Vou pegar aqui o forro, olha só, ele tá virado pra cima, tá bem maior, tá, gente? Tanto o forro quanto o principal. Porque eu já aproveitei um pedaço que eu tinha e nem cortei. Passo agora aqui. Vou tirar esse excesso aqui do zíper. É sempre bom queimar um pouquinho. Às vezes, né, a gente não faz, mas é bom
queimar para selar esse zíper. Agora eu vou virar os dois aqui pro mesmo lado e vou passar a costura aqui rebatendo. Rebati, então tá aqui um canal bem grandão. Vou pegar o espelho e a gente vai clipar para poder tirar o excesso aí, ou do zíper ou do fole. Então, a gente vai clipar colocando essa parte menorzinha aqui pra cima. Então, vou colocar os clipes aqui em volta da peça todinha, pra gente poder medir aqui certinho este canal. Então, meu espelho aqui, ele tá clipadinho, e aqui é onde eles se encontram. Neste caso aqui, eu vou tirar do canal de zíper, porque ele não tem alça, não tem nada, então eu posso tirar tanto do fole quanto do canal de zíper. Eu vou tirar do canal de zíper, porque senão esse fole vai ficar muito estreitinho e eu não quero ele tão pequenininho assim. Então, eles se encontram aqui, certo? E eu vou tirar, então, vou descontar aqui uma margem do meu calcador e vou marcar aqui, que é onde eu vou tirar esse excesso aqui do canal. Eu vou marcar bem certinho, porque esse sintético aqui, ele não tem elasticidade nenhuma, esse verniz. Então, eu tenho que deixar esse canal bem certinho, porque se eu precisar esticar, fazer alguma coisa, ele não tem elasticidade. Ele tem que estar bem certinho. Então, eu vou marcar aqui e eu vou cortar esse tanto aqui, que é o excesso do canal de zíper. Bom, cortei, então, o excesso pelo canal de zíper. Vou pegar agora aqui a outra ponta do fole e eu vou colocar aqui, direito com direito, e vou passar a costura aqui. Deixa aquele um pezinho de máquina, de acordo com o seu calcador, que isso faz diferença. E agora a gente vai costurar essa parte aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um rolinho aqui, bem apertadinho. Faço aqui esse rolinho. Passo aqui o forro por fora, olha só, de modo que fique forro com forro. E vou passar a costura aqui. Fica apertadinho? Fica, mas dá pra fazer sim. Junto aqui, ó. E eu passo a costura aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar certinho pra vocês, mas é isso. Agora é só passar a costura, faz os retrocessos, segura firme aí e faz. E pronto. Aí, agora é só a gente virar. Eu vou puxar aqui com calma pra não rasgar, mas é só puxar agora aqui dentro, ó, e a gente desvirar esse fole aqui. Eu desvirei aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a costura aqui rebatendo do mesmo jeito que eu fiz deste outro lado aqui. Rebati, agora eu entro aqui na máquina, deixa eu virar aqui no lado avesso, que é melhor. Entro aqui na máquina e vou juntar o principal com o forro, passando aqui uma costurinha, ó. Pronto, tiro esse excesso. E antes de fechar a parte aqui de baixo, eu vou colocar um pedacinho de recor aqui dentro. Vou colar aqui, ó, eu vou colar um pedaço de recor aqui, e aí eu fecho essa parte de baixo. Agora, com o meu canal prontinho, então eu estruturei aqui, colei, passei a costura, tirei, né, os excessos, as rebarbinhas. E aí, eu vou colocar costura com costura. Dou um pique em cima, um pique embaixo, um pique embaixo e um pique aqui em cima, certo? Então, meu canal já tá achado os meios. Vou pegar agora o meu espelho e a gente vai clipar pra poder começar a fechar essa peça aqui. Como que eu vou fazer isso? Lembra? Acabamento do vivo fica com o fole. Então, eu vou virar isso daqui pra baixo. Essa partezinha menor aqui do canal de zíper, ela fica pra cima, em contato com o espelho da frente. E aí, eu vou começar a clipar. Vou colocar aqui, meio com meio, e começo a clipar essa peça aqui, a volta toda, pra gente poder fechar agora, reta final aqui da nossa peça. Tudo clipadinho, né? Tudo se encaixa perfeitamente. Agora, eu vou fechar daquele jeito que eu sempre faço. Vou passar uma costurinha aqui nas laterais primeiro, aqui na parte de cima,
E aí sim eu começo passando aqui na volta toda. Pode abrir esse zíper, que vai facilitar bastante, por ser um canal bem grandão, né? Então, a gente abre o zíper, o que facilita bastante. E aí, vem passando as costurinhas aqui aonde eu falei pra vocês, ó. Aqui é só pra dar mais segurança. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu faço dessa forma. Então, eu vou passar aqui nas laterais, na parte de cima, e aí eu começo a fechar. Passada, então, as costurinhas de segurança, eu começo aqui na parte de baixo, costurando, e vou usar o alicate, aquele alicate de sempre, pra me auxiliar nas curvas. Aqui a gente vem apertando a parte do vivo. Chegou aqui, ó, puxa um pouquinho, puxa ele pra fora. E vai dando os pontinhos, amassa o vivo, passa aqui a costura. O alicate ajuda muito, principalmente aqui nas curvas, que é mais apertadinho. E aí, é só virando com calma, porque a gente tem os botõezinhos aqui atrás, então a gente não aperta muito, vai virando com calma. Na parte reta, tranquilo. E aí, nas curvas, vai fazendo uso do alicate. Chegando aqui no finalzinho, faço o retrocesso. E pronto, ó, costurado, então, o nosso espelho. Agora, a gente precisa colocar aquela partezinha do porta-anel e do espelhinho aqui. Então, o que que a gente vai fazer nessa hora? Eu prefiro fazer assim, costurar primeiro aqui o espelho para depois colocar esse daqui. Essa parte aqui do porta-anel e porta-brinco, eu quero que fique de frente com o porta-corrente, certo? Então, eu vou virar ele aqui e vou passar uma costura, ó, vou centralizar ele aqui e vou passar uma costura aqui pra prender essa aba que é móvel, certo? Então, eu vou vir aqui na máquina e vou passar uma costura aqui. Costurei aqui, olha só como que ficou. Então, a nossa aba aqui, ó, já está colocada no meu espelho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o viés aqui na volta. Você pode fazer o viés com a própria camurcinha. Eu vou usar o viés de Boneon mesmo, que é mais prático pra mim, já tá prontinho. Mas se você quiser, você pode fazer isso. Pode usar, cortar, né, a tirinha da camurcinha, né, do tecido que você tá usando de forro e passar aqui na volta. Mas eu vou passar o viés de Boneon. Então, eu vou usar aqui o viés de Boneon. Esse viés, ele tem 25 milímetros, né? Ou seja, 2,5 centímetros. Eu vou encaixar ele aqui na minha peça. Vou dar uns pontinhos. Pronto. Agora, eu começo a esticar ele aqui e costurar. Cuidado quando fizer a curva pra não costurar junto aqui a aba, tá? A aba, ela fica solta. Ela só vai ser presa nessa parte aqui. Então, costura devagarzinho, cuidado com o cursor, essas coisas, e ó, encaixou aqui e vem com calma costurando pra dar o acabamento aqui nesse espelho. Faz aqui a curva. Aqui no finalzinho eu corto um pouquinho maior, passo aqui um foguinho nela pra queimar a ponta. Dobro, encaixo aqui de baixo e fecho aqui o meu viés. Aí, você vem ajeitando. E passa a costura com calma aqui, porque tem bastante camada e é perigoso quebrar a agulha. Faço o retrocesso também devagar e tá pronto aqui. Essa parte do espelho já está colocada. Queima esses fiozinhos que estão aqui. Queima tudo. E essa parte aqui já tá pronta. Agora, a gente vai pegar o espelho aqui de trás e nós vamos fazer a mesma coisa. Coloca aqui a parte do acabamento do vivo com o fole. Nós vamos clipar tudinho, costurar e colocar o viés.
E olha aí, tá prontinho, coloquei já o fundo da mesma maneira, como eu falei, clipei, costurei e passei o viés. Claro que se vocês fizerem o viés da cor aqui do forro, vai ficar mais bonito, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. E agora, vou desvirar. Aqui bem facinho. A gente desvira e aí a gente modela novamente o vivo, porque ele perde um pouquinho a forma. Sempre falo isso pra vocês. Aí, ó, pra galera que tem medo de trabalhar com o verniz, olha só pra vocês verem, não tem problema nenhum. A gente virou tudo aqui e tal, e não ficou vinco, não ficou feio, então pode comprar lá no site o verniz à vontade, que ele é um material que tem um custo-benefício muito bom. E eu acho que pra limpeza também ele é ótimo, porque a gente pode passar um paninho úmido nele, porque ele tem essa camada, né, envernizada, então a gente pode passar um paninho úmido nele, somente com água, né, umedecido em água mesmo, nada de produtos assim. Pode passar um óleo nele também, que ele limpa. E aí agora a gente vai fazendo aqui, ó, a voltinha tudo certinho. Vou forçar aqui certinho, ó, pra ficar viradinho. O viés, ele dá uma segurada aqui dentro, então a gente tem que forçar isso aqui pra dentro pra pegar a forma. Essa parte aqui de dentro a gente força também, a gente dá uma apertada nela aqui. E como eu falei, aí a gente vem encaixando aqui, ó, o viés, às vezes ele passa por cima do nosso botãozinho. Então, a gente coloca ele aqui por baixo. E aí, a gente vai ajeitando a peça. Acerta ela toda direitinho. E tá prontinho aqui o nosso porta-joias. Mais uma peça do kit de organizadores. Vou tirar a película aqui da minha etiqueta, que é essa plaquinha aqui de acrílico, ela vem com essa película. Você só tire quando terminar, para não correr risco de arranhar, né, essa etiqueta. E tá prontinho aqui o nosso porta-joias, como eu falei, deixa ele um tempinho cheio de coisa para poder pegar a forma direitinho, mas ficou lindo, não ficou? Viram aí como é totalmente possível de fazer? Tem sim alguns detalhes, algumas coisas que são diferentes das outras peças que nós estamos acostumados a fazer, porém, deu para entender tudo direitinho, né? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado, então deixa seu like, não esquece, se inscreve no canal, que isso ajuda muito para o nosso crescimento. Um beijo e até o próximo vídeo.